Que a paz de Jesus seja com vocês. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos envolva, que nos cubram com sua bênção, que possamos sentir o amor do Cristo nos tocando, que nesse momento possamos entregar todas as nossas aflições nas mãos de Jesus, pedindo ao Mestre que nos envolva com seu amor, que possa fazer com que possamos entender a lição, que possamos perceber a nuance dessas vidas e o sentido do nosso viver. Mestre, amorosamente entregamos nas tuas mãos os nossos sofrimentos e aflições. Graças a Deus. Ao tempo de Jesus, a Galileia era uma região agradável de clima ameno, formada pelo lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que era formado pelo Rio Jordão, que desce do norte, entrando numa pequena depressão e continuando até a maior depressão da face da Terra, o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia, o lago de Tiberíades, era como um alaúde, formado por pequenas cidades ao seu redor: Dalmanuta, Cafarnaum, Magdala. Morava em Magdala a verdadeira pérola da região. Ela podia se lembrar que, quando criança, seus pais, seguindo a tradição judaica, a levava às festas na cidade de Jerusalém, por ocasião da Páscoa. E ainda menina, certa feita, passeando pelo pátio do templo, ouviu um homem que contava uma história. Naquela época, eles usavam uma vara para dar dimensão da história. E ele falava, apontando a vara para o céu, e falava: Ele virá salvar o povo eleito. Ele vai transformar o jugo em bênçãos. E ela, sem saber dizer muito ao certo, ela quis conhecer mais. E ela, chegando perto do contador de história, e perguntou: Como será? E ele se encheu de glória e falou: Ele será doce como favo de mel, mas feroz como um leão que ruge. Será brando como uma praia branca, mas feroz como as ondas que bate contra as rochas no mar. E ela, sem saber dizer muito ao certo, ela amou aquele que ele descrevia. O tempo se passou e dessa vez, já a menina, um pouco mais velha, voltou a Jerusalém. E novamente ela encontrou aquele contador de história. E ele falava: Ele voltou. Ele chegou e está entre nós. E ela se encheu de amor por aquela personagem que ela nem sabia que era. E perguntou: Como ele é? E ele respondeu: Ele é doce como o amor de uma mãe que olha o filho no leito, mas é pertinente e tenaz como a áspide que rasteja no deserto. E ela não soube explicar direito, e naquela mesma época ela encontrou o amor. E feliz se entregou aos braços para a grande derrota. Não era o amor que a encontrava,
mas sim as patas trunculentas de um animal selvagem que rasgava todo o seu sonho de menina mulher. E ela acordou em um bordel. O tempo se passa e hoje ela é a rainha da noite de Magdala. A sua mansão, uma das mais sofisticadas nas beiras do mar da Galileia, recebia a mais alta esfera de toda a antiguidade. Rabinos, príncipes do Sinédrio, legionários romanos, reis do Egito, vinham passar para poder se gabar de um dia ter passado noites na presença da Senhora de Magdala. Dizia-se que ela era endemoniada e ela mesma acreditava nisso. Ela tinha uma dor muito grande no ser dela, dentro do ser. E vez ou outra ela entrava em transe, mandava fechar todo o seu palácio, não recebia ninguém. Certa feita, uma escrava penteando o cabelo comentou com ela: Senhora, deveste conhecer o Rabi, esse Rabi da Galileia. E ela, sem dar muita atenção, falou: seu Rabi deve ser como todos os outros Rabi. Prega amor e bondade, mas apedreja as mulheres que se encontram em queda. Não, a escrava falou, ele é diferente. Ele é visto com mulheres de má vida e com pessoas de má fé. Ele disse que feliz aquele que perdeu tudo, mas se entregou ao reino de Deus. Ela achou aquilo curioso e logo em seguida ela entrou em transe. Ela passava por isso. Abrindo um parêntese na história, eu acho que ela tinha síndrome do pânico. E ela mandava fechar tudo. As escravas andavam descalças para não fazer barulho. Cortinas eram fechadas, incenso era queimado. E ela se encontrava jogada na cama. E justamente naquela noite, alguém bate à porta. O mordomo vem rápido atender a porta para que aquilo não incomodasse a senhora. E ele fala: que queres? Eu quero falar com a senhora. O mordomo olha, um morador de rua, um mendigo. Ele ri e fala: a senhora não atende ninguém hoje. Ela acabou de dispensar um príncipe da Idumeia. Vai atender um mendigo perdido assim? Ele insiste e fala: eu quero falar com a senhora. O mordomo fala: mas a senhora não vai recebê-lo. E o mendigo vou fazer um escândalo aqui na porta. E com medo que acontecesse, o mordomo entra sem perceber que deixou o portão aberto. Ele entra para falar com a senhora e o mendigo segue. E nisso ele abre a cortina pesada do quarto. O mendigo entra e encontra ela deitada na cama. Suor suando muito. A pele muito alva. Aquilo brilhava na luz do luar que entrava pela clarabóia do quarto. Ela estava estática, em êxtase. Ele chega, toca de leve a sua perna e fala: senhora. Ela não se move. Ele insiste e fala: senhora. Ela vira o rosto levemente para o lado e fala: que queres de mim? E ele fala: senhora, não lembras de mim, senhora? E ela falou: não. E ele falou: senhora, eu sou aquele leproso que interrompeu a sua caravana aqui em direção a Dalmanuta, junto com o senador Bróculo. Eu que vim te pedir uma ajuda para a senhora que tem bens e felicidades, me ajudasse a ir buscar o Rabi, que ele limpava os leprosos.
abriste a cortina da sua lideira e me deste uma moeda de ouro e disseste, vá, e se o encontrar e te curares, volte a mim e me mostre. E nessa hora o mendigo se inflama, rasga a roupa e mostra, olha, senhora, olha, as ulcerações da lepra estão curadas. E ele me disse, se eu acreditasse, eu estaria curado, e eu me curei, senhora, veja. E o mendigo entrou em um êxtase, ela olha para ele assustada, e o mendigo se joga aos pés dela e fala, senhora, a minha lepra era na carne, vá, senhora, busque o Rabi, a minha era na carne, a da senhora é na alma, vá, ele vai te ajudar. Ela falou, não posso, por ele ser um Rabi, ele sabe quem eu sou, e ele não vai me aceitar. Nessa hora, aquela escrava que havia penteado o cabelo e falado sobre Rabi, ela entra no quarto e fala, senhora, vá, ele se encontra aqui perto, em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, o pescador. Vá, possivelmente a senhora tem um barco, um barqueiro que pode levá-la. E nesse momento até o mordomo falou, senhora, vá. E ela pede para que traga uma capa, e ela vai, em silêncio, ela, o barqueiro e o mendigo, adentram no barco, e na noite, apenas o silêncio da natureza, um silêncio total, e eles atravessam em direção a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, o barco para, ele aponta, fala, senhora, naquela casa, naquele pequeno casebre de pedra, ali pernoita a esperança. Ela hesita, tem medo. E nessa hora até o barqueiro vira e fala, senhora, vá. E ela vai. Quando ela chega perto, a porta está entreaberta. Ela empurra, a lua ilumina. A luz da lua ilumina o rosto de Jesus, que está sentado. Ele vira e a olha. E ele fala exatamente assim, Maria. Ela fica estática. Tu me conheces? Ele fala, Maria, eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Ela fala, se me conheces, tu sabes quem eu sou. E sabes das minhas dores. Ele fala, Maria, nunca viu um muro velho, enegrecido pelo tempo, que ao tocar dos primeiros ventos da primavera, ele reverbera em flores? Assim também é a alma. Ao toque dos primeiros ventos do amor, reverbera em perfumes de flor. Ó, mestre, eu te dou a minha vida, ela falou. Ele falou, não, Maria, ainda não. Um dia eu irei pedi-la, mas ainda não. E ela vira e fala, Rabi, o que queres de mim? Quero que ames. Ames aos seus filhos. E ela falou, coitada de mim, Rabi. Tive o ventre varado por mais de 1000 vezes, mas não tive as flores que nascem da carne. E ele sorriu e falou, Maria, quando eu te falo para amar os teus filhos, não é das flores das carnes que nascem da carne. É uma obrigação dos pais. Eu falo para amar os filhos, porque são teus filhos os filhos que não têm pais. São teus filhos os pais que não têm filhos. Maria, vá e ame indistintamente.
E ela saiu, adentrou no barco, chegou em casa, mandou abrir toda a mansão, acendeu luzes, serviu comida para todos os escravos, libertou a todos e no dia seguinte jogava ouro, peças raras pela janela. E a população de Magdala falou: já é louca, ficou mais louca ainda. Maria sentiu-se livre e passou a seguir Jesus. Ficou sabendo que na cidade de Naim, ao lado de Magdala, Jesus ia ter com Simão, um fariseu. E viu uma oportunidade de mostrar em público a sua transformação. Jesus chegou. Ao adentrar na casa de Simão, o fariseu, Simão o recebeu na porta, como manda o protocolo, indicou o lugar para ele sentar. Jesus sentou, o banquete começou. Apenas isso. O banquete foi ficando monótono. Jesus se segurou em um peixe defumado, algumas frutas secas, e a festa ia. Simão olhava e falava: será que é Rabi? Será que é o Messias? Simão queria mesmo era estar do lado de pessoas conhecidas. Ele era um alpinista social. Ele queria estar presente ao lado de pessoas que poderiam dar-lhe status. E ele ficava olhando, observando. Será? Foi até que ele percebeu um tumulto na entrada da casa. Quando observou uma mulher desgrenhada, mas muito bem vestida. Os escravos tentaram segurá-la, ela adentrou, olhou tudo, viu Jesus. Se jogou aos pés de Jesus e começou a chorar. Ela havia guardado um pequeno alabastro, cheio de perfume, feito pela sua própria mãe. Abriu, untou os pés de Jesus e com as lágrimas lavou, perfumou e secou com os cabelos. Simão ficou assim, estarrecido. Ele conhecia quem era. Aquela mulher de má vida. Ele havia frequentado a mansão dela. Ela olha. Ela já havia perdido tudo. Ele não. E ele se prepara para um embate moral quando ela se prepara também. Ela já havia perdido tudo. Ele não. Ele era o seu cliente. Ela o conhecia. Jesus, percebendo, vira para Simão. Simão era venal, uma áspide, uma verdadeira serpente. E ele se transforma. Pois não, Rabi? Tenho-te uma questão para fazer. Tu és um bom comerciante, és fariseu. Pois não, mestre? Pois não, Rabi? Era um rei que tinha 2 devedores. Um devia 50 denários, o outro 500. E o rei aos 2 perdoou. Qual dos 2 vai amar mais ao rei? Ah, com certeza o que devia mais. Pois bem, Simão, quando eu cheguei, não me deste as águas para a blusão, como manda o protocolo. Essa mulher lava meus pés com lágrimas, seca com os cabelos. Não me deste a toalha de linho alvo para secar as mãos. Ela seca meus pés com os cabelos e ainda unta com perfume de olíbano, essência rara. Não me deste o ósculo no rosto, como manda o protocolo na minha chegada. Essa mulher beija meus pés. Então, Simão, levanta-te, filha, por muito amares, muito será perdoado. Ela se levanta, plena em glória, e atravessa toda a casa e se junta aos discípulos de Jesus. Passa a ajudar Jesus, a cuidar das crianças, a cuidar dos leprosos. Isso vai, ela está presente naquele domingo infame em que
Jesus entra triunfal por Jerusalém, já sabendo tudo o que ia acontecer. Ela participa, ela está junto na crucificação, se ampara com Maria, sofre também. E no terceiro dia, João, Pedro e Maria de Magdala vão até o túmulo para fazer o preparativo do corpo para o embalsamamento. Chegando lá, ela percebe que a pedra foi removida. João e Pedro saem correndo, com medo de que os romanos tivessem roubado. Ela não. Ela fica chorando, inconformada. Roubaram o corpo do Rabi. E ela começa a andar pelos roseirais. E ela vê alguém que pergunta: por que choras, mulher? E ela responde: porque roubaram o corpo do meu Rabi. Não chores. E ela levanta, ela percebe que é Jesus, e ela vai, Rabone, que quer dizer mestre querido, mestrezinho. Ele fala: não me toque, Maria, eu ainda não fui ao meu pai. Vá e avise aos meus que eu voltei. Ela fez cerca de 500 metros em menos de 5 minutos. Chegou correndo, adentrou a casa e grita: ele voltou! Ele voltou! Todos olham para ela. Como assim ele voltou? Ele voltou? Não creio em ti. Uma voz sai lá do meio dos homens. Ele voltou e apareceu, mesmo que tivesses ressuscitado? Por que apareceria para ti? Ti? Justamente a ti? Não apareceu para João, que era o seu querido, nem para Pedro, a qual ele determinou a fundação da igreja. Justamente para ti. Nesse momento, ela percebe toda a sua vida passar diante dos seus olhos. Eu também me estranhei. Por que a mim? Porque justamente a mim. Também não sei. Mas o que eu sei é que ele me apareceu. Maria de Nazaré envolve ela com os braços e diz: filha, a ti ele apareceu, porque eu acredito. Logo em seguida, 2 apóstolos chegam relatando que haviam encontrado o Rabi na estrada de Emaús, vindo até Emaús. E ele aparece diante de todos e chama Tomé e fala: Tomé, toque a chaga. Feliz daquele que não viu e creu, mas ai daquele que viu e não creu. E a vida passa. Ele fica mais um tempo com eles, a felicidade é plena e ele retorna. E aí, naquele dia triste e fatídico em que Jesus sobe aos céus, cada um segue o seu caminho. João vai para Éfeso fundar uma nova igreja. Pedro vai para o porto de Jopa, onde ele vai fundar a casa do caminho. E ela percebe que todos estão indo embora. O último a sair, Simão Pedro, ela pede: Pedro, deixa eu ir com você, eu sou mulher, não tenho ninguém. E ele fala: justamente, Maria, tu és mulher, tem um passado, não posso tê-la comigo. E mais uma vez, ela vê a vida dela inteira passando. E ela reconhece que a transformação é possível. Mas é difícil as pessoas acreditarem nessa mudança. E ela fica ali, na praia, em Cafarnaum, naquele lugar onde ela encontrou o Rabi pela primeira vez. A felicidade foi boa, mas o corpo tirando da alma, começa a dar fome. E ela vai mendigar. E as pessoas começam a gritar: Maria, ainda és bela, volte, lhe daremos um novo palacete. Ainda és bela, podes trabalhar. Ela não aceita e continua mendigando. Até que certa feita ela encontra um magote de leprosos.
que iam chegando. E ela pergunta: de onde vocês vêm? Nós viemos a longínqua Síria. Ouvimos dizer que o Rabi Galileu limpa as chagas da lepra. Queríamos encontrá-lo. E ela fala: chegaste tarde, nós o matamos. E aí ela percebe no olhar deles a tristeza daquelas crianças, aquelas mães. E ela lembra que ela conviveu com o Rabi. E ela fala: eu convivi com ele, eu posso contar para vocês. E eles dividiam o pão com ela. E ela começa a viver com eles ali na praia. Até que autoridades da cidade chegam e colocam eles para fora. Mandam eles para Jerusalém, onde havia o Vale dos Leprosos. E ela fica ali, vai vendo. E antes deles virarem a última curva em direção à estrada de Jerusalém, ela lembra. Ela não tem ninguém. Ela é sozinha. E ela grita: espera, espera, eu vou com vocês. E naquela semana, o Vale dos Leprosos em Jerusalém recebeu mais uma leva de leprosos. E dentre elas uma bela mulher de cabelos avermelhados. Muito bela. Que adentra e começa a evangelizar os leprosos naquela região. Todos os dias, no final da tarde, ela sobe num pequeno promontório e começa: vós, os leprosos, resgatarão na carne os pecados que na carne cometeram. Até que certo dia, tomando banho, ela percebe pequena descoloração no colo. Ela pega um galinho e toca e não sente nada. Daquele dia em diante, o discurso começou diferente. Nós, os leprosos, resgataremos na carne os crimes que na carne cometeram. E a vida vai. Em 79, ela ficou sabendo, no ano de 79, após a morte de Jesus, ela ficou sabendo que Nero matava os cristãos em Roma. Isso a deixou muito triste. E ela percebeu que o seu desenlace carnal estava chegando. Ela iria morrer em breve. E ela sentiu vontade de reencontrar a Santíssima. E ela resolve ir até Éfeso. A Santíssima estava com João morando em Éfeso. E eles tentam dissuadi-la: não, Maria, não vá, não vá, és doente, já está muito velha. Ela insiste, ela é tenaz, e ela foi. Viajava à noite e dormia de dia, para esconder das pessoas, dos malfeitores que poderiam agredi-la. Chegou às portas de Éfeso, já não aguentava mais, já entrou em delírio. E um casal de cristãos a recolheu e, como ela chamava pela Maria Santíssima, por João, mandaram buscá-la. E Maria Santíssima chega, já não a vê mais com vida. Ela já tinha desencarnado. E ela sente um tremor nas carnes. Ela percebe que o corpo ficou leve. Ela percebe que suas formas voltaram ao normal. Ela estava bela de novo. Ela sente uma leveza, ela se sente alta, ela vê o próprio corpo numa cama, vê Maria Santíssima abraçada com ela, João chorando num canto, e de repente ela lembra daquele momento em que ela encontrou Jesus na praia em Cafarnaum. E ela é levada para a praia, e ela põe os pés na água, a água borda verdadeiros arabescos de seus pés, e ela olha no horizonte e ela vê uma luz. Essa luz vem em sua direção, essa luz se humaniza e ela percebe que é Jesus. Jesus vem e fala: vem, Maria, eu disse que um dia eu ia pedir tua vida. Agora venha comigo, fazer parte do reino do meu Pai. Diz a lenda que naquela noite um astrônomo babilônio viu que surgiu uma nova estrela no céu. Não era uma nova estrela, era a Maria de Magdala, que adentrava luminosa
o reino de Deus. E por que eu estou falando de Maria? Queridos irmãos, por que Jesus apareceu para Maria? Porque Maria de Magdala somos todos um pouco de nós. Maria foi uma pessoa que viveu como todos nós. Paulo, ele era casto. Estevão era puro. Maria era toda podridão. Como a rosa que nasce do charco. Maria foi o nosso grande exemplo de transformação. Ela tinha tudo. Tudo que o dinheiro podia comprar na época. Ela vivia da melhor forma possível. E ela conseguiu deixar o grande exemplo. Hoje, ela dirige uma fraternidade que chama Fraternidade do Cálice. Do Cálice, porque temos todos nós que tomarmos os nossos cálices para a nossa grande reforma íntima, nossa grande transformação. Isso é possível. Maria conseguiu. Por que nós não vamos conseguir? Maria nos dá sempre o nosso exemplo. Por vários motivos, Jesus a escolheu para ser o nosso grande exemplo de reforma íntima. Vamos seguir, vamos pensar em todo esse sofrimento que Maria levou e na grande mudança que ela promoveu dentro dos nossos corações. E em momentos de aflição, peçamos a ela, que com certeza ela vai nos ajudar. Vamos fechar nossos olhos, pedindo ao Mestre Jesus, a Maria de Magdala, que possa nos envolver, para que possamos realmente atingir essa grande transformação tão necessária da qual o planeta está passando. Que possamos vencer essas barreiras e lá na frente tornarmos também seres revividos, transformados, purificados. Graças a Deus.